a Deus, é sempre bom poder estar compartilhando um pouquinho daquilo que Deus ministrou ao nosso coração, ao meu coração, com os irmãos. É quase que um clichê eu falar isso, mas é muito gostoso estar nesse lugar, pelo amor de Deus. Parece que cada dia que passa o Senhor melhora o tempero da comida. É ou não é verdade? Quem vem aqui tem o costume de estar aqui na casa de Deus, todos os cultos, culto após culto, Deus ele tem melhorado a sua porção, tem aumentado a sua porção. Então quando eu falo para você, não perde culto nenhum, não perde nada, é porque talvez você deixe de ganhar no dia que você não está aqui nesse lugar. Cada um tem seus afazeres, eu sei que cada um tem seu dia a dia, nem sempre dá, mas faça um esforço, esteja sempre na casa de Deus. Deus fala no quarto, Deus fala fora das quatro paredes de um templo, mas Deus fala também de uma forma incrível e peculiar na comunhão e na Assembleia dos Santos, amém? Se você está feliz de estar na casa do Senhor, você pode dizer um forte amém aí do seu lugar? Está quase lá. Pessoal aqui de baixo, pode dar um forte amém por quem está feliz por estar na casa do Senhor? Cadê o pessoal da galeria aí? Dá um amém aí bem forte, a galeria. Eu sempre quis falar isso. Sempre quis. A galeria estava cheia de coisa, de material, de obra, de material de bancada. A gente não poderia estar fazendo, né, recebendo os irmãos lá em cima dessa forma. E agora está tudo limpinho, está tudo aí higienizadinho, as cadeiras todas dentro do seu padrão. Não é não, pastora? Glória a Deus. A galera que está aí fora, se puder, bebe aguinha, toma um cafezinho, vem para cá, porque agora é o momento da primazia da palavra. Dê a primazia do seu tempo para a palavra. Não fique aí fora, vem para cá para dentro. A gente vai estar compartilhando aquilo que Deus tem para a sua vida nessa noite. Amém? Eu gostaria que você abrisse a palavra de Deus em Hebreus 12. Nós vamos variar, como sempre, na palavra de Deus. A gente vai ter alguns textos ao decorrer da mensagem, mas o texto base dessa mensagem está em Hebreus 12. É um texto aparentemente exortativo. Essa palavra vai aparentar uma palavra de exortação, mas eu digo para você que não é ainda uma palavra de exortação, apesar de um texto falar que Deus repreende a quem ama. Mas mais do que isso, eu vou te passar aquilo que Deus ministrou ao meu coração em cima desse texto, de que Deus, ele em cima da repreensão, em cima daquilo que ele traz muitas das vezes como dificuldade nas nossas vidas, edificação e conserto. Amém? E é muito assim, o Espírito Santo ele não marca, não faz acordo com ninguém. Ele surpreende a cada um de nós. E por incrível que pareça, a mensagem está em cima de paternidade. Eu nunca preguei sobre paternidade. Nunca preguei sobre paternidade. Mas embalado, quem esteve aqui semana passada soube daquilo que Deus fez nesse lugar. No Dia dos Pais. Uma mensagem peculiar, uma voz do Espírito Santo falando aos nossos corações de forma peculiar. Isso ainda está queimando, ainda está muito quente no meu coração. Aleluia. Vem comigo, me ajuda aí. Se você puder, eu vou falar igual a pastora ontem. Quem estava no Eleitas aí ontem, dá um amém. Rapaz, me ajuda dando glória aí. Me ajuda dando um amém. Fui falando em língua, meu irmão. Me ajuda. Vamos comigo, prega comigo. Amém? E como Deus ele tem revelado o Pai que Ele é para nós. E eu vou dizer muito daquilo que foi muito deturpado ao longo das gerações, a imagem de Deus nas nossas vidas. Nós somos as pessoas que precisamos revelar o Pai ao mundo. E como temos revelado essa imagem de Deus para o mundo? Qual a imagem de Pai que nós temos passado para Ele? Então, em cima disso, a gente vai estar trabalhando na passagem de Hebreus, capítulo 12. Vamos ler. Deixa eu abrir aqui na minha Bíblia, só um minutinho. Hebreus capítulo 12, vai estar aqui a partir do versículo 1 até o 14. Vamos lá? Que nesse momento seja a voz do Espírito Santo a falar ao teu coração e não a voz do pastor Paulinho. Que ele possa estar transformando
a tua vida, a tua história nessa noite, se você entrou de um jeito nessa porta, por essa porta, eu tenho certeza absoluta que o Espírito Santo vai te fazer sair por ela totalmente renovado. Amém? Porque não tem estrutura, não tem ser humano, não tem padrões que mudem caráter, que mudem, que convençam, mas sim a voz do Espírito Santo, e Ele está aqui nessa noite, Ele está falando aos corações. Amém? Vamos lá. Portanto, também nós, uma vez que estamos rodeados por tão grande nuvem de testemunhas, livremo-nos de tudo que nos atrapalha e do pecado que nos envolve, e corramos com perseverança a corrida que nos é proposta, tendo os olhos fitos em Jesus, autor e consumador da nossa fé. Ele, pela alegria que lhe fora proposta, suportou a cruz, desprezando a vergonha, e assentou-se à direita do trono de Deus. Pensem bem naquele que suportou tal oposição dos pecadores contra si mesmo, para que vocês não se cansem, nem desanimem. Na luta contra o pecado, vocês ainda não resistiram até o ponto de derramar o próprio sangue. Vocês se esqueceram da palavra de ânimo que Ele dirige a vocês como a filhos? Meu filho, não despreze a disciplina do Senhor, nem se magoe com sua repreensão, pois o Senhor disciplina a quem ama e castiga todo aquele a quem aceita como filho. Suportem as dificuldades, recebendo-as como disciplina. Deus os trata como filhos. Ora, qual o filho que não é disciplinado pelo seu pai? Se vocês não são disciplinados e a disciplina é para todos os filhos, então vocês não são filhos legítimos, mas sim ilegítimos. Além disso, tínhamos pais humanos que nos disciplinavam e nós os respeitávamos. Quanto mais devemos submeter-nos ao Pai dos Espíritos, para assim vivermos. Nossos pais nos disciplinavam por curto período, segundo lhes parecia melhor, mas a Deus nos disciplina para o nosso bem, para que participemos de sua santidade. Nenhuma disciplina parece ser motivo de alegria no momento, mas sim de tristeza. Mais tarde, porém, produz fruto de justiça e paz para aqueles que por ela foram exercitados. Portanto, fortaleçam as mãos enfraquecidas e os joelhos vacilantes, façam caminhos retos para os seus pés, para que o manco não se desvie, antes seja curado. Só até aí. Glória a Deus. Abra o teu coração. Deus já está falando nessa noite. Eu tenho certeza que a tua vida vai ser extremamente impactada pelo que Deus já está fazendo nessa noite. Amém? E muito embalado do que Deus tem feito nesse lugar, principalmente pelo que Deus fez no culto passado. Eu fui muito direcionado pelo Espírito Santo a ministrar um pouco sobre a paternidade exercida de Deus sobre as nossas vidas, e também muito a respeito do nosso papel como filho. Muito tem se falado a respeito do pai que Deus é para nós. Sim, nós estamos conhecendo um pouco mais de como Deus é amoroso, de um pai que ama os seus filhos, não de um pai que pune, não de um pai que se vinga, mas de um pai que acolhe, de um pai que cuida, de um pai de sim, que disciplina. Mas pouco tem se falado do nosso papel como filho, de como um filho deve amar e honrar o seu pai. Então, muito nós vamos falar no decorrer dessa mensagem a respeito de quem nós precisamos ser, para que façamos valer a patente de filho, se assim pode dizer. A paternidade de Deus exercida na nossa vida, e da forma como Jesus era um com Ele, da forma como Cristo era um com Ele, nós precisamos ser um com o Pai. Também podemos ver, muito por conta de uma ausência talvez de paternidade, eu não sei se posso dizer ausência, mas falhas, desvios na paternidade do pai que nós deveríamos ser, das gerações que os pais deveriam representar. Temos visto um mundo se levantando intensamente contra a figura paterna, contra a figura do pai, a figura da família. Nós, talvez ao longo do tempo, nós não fizemos valer o sacerdócio que Deus pede que nós exerçamos.
E isso, nesse momento eu digo como pai. Logo eu vou falar como filhos. Isso vai abranger para todos. E nós temos visto um movimento se levantando. É um movimento de independência. E não que seja errado. Por exemplo, um feminismo ou movimentos com causas específicas. Eu não quero aqui para julgar movimentos, causas específicas. Mas nós temos visto pessoas se levantando, dizendo que não dependem mais uma das outras. Pessoas, ou mulheres que não querem se casar mais, que querem ter a quantidade de homens que podem. Porque muitas das vezes nós que eu digo assim de uma forma geral, pelo amor de Deus, mas os homens representavam a figura do homem conservador, de um homem da casa, de um homem que provia, mas fora da casa não exercia verdadeiramente o papel de pai, o papel de marido, o papel de amor, de dar a vida pela igreja, assim como Jesus fez, dar a vida pela família, assim como Jesus diz que os maridos deveriam ser. A Bíblia diz que os maridos precisam amar as esposas, como Jesus amou a igreja. Ou seja, movimentos olharam a hipocrisia, muitas das vezes dentro do lar, e às vezes muito dentro dos lares cristãos, e por causa das falhas e desvio de caráter, movimentos têm se levantado contra a família, movimentos têm se levantado contra o casamento, movimentos têm se levantado contra a maternidade. É ou não é verdade? O que mais temos visto são filhos que não conhecem seus pais, ou filhos que até conhecem, mas não querem falar com seus pais, porque o papel de pai para ele, aquilo que o pai era para ele, ele não quer ser para os seus filhos, ou não quer ser, simplesmente não quer ter, dar a chance de ser algo que Deus instituiu. Parece ser uma palavra exortativa, mas não é, e vocês vão ver. Aleluia. Temos uma sociedade corrompida, e mais uma vez eu atrelo isso. Eu atrelo a corrupção da sociedade, não 100%, mas uma boa parte. A ausência de sacerdócio dentro dos lares, a ausência do seio familiar sadio. E isso parte. Não adianta a gente querer lutar, a mulher lutar intensamente para manter o lar de pé, se o sacerdote do lar não exerce o sacerdócio. Isso é uma palavra para os maridos. A gente já vai voltar no papel de filho, fica tranquilo. Causas deturpadas, a gente tem visto aí que está enraizado no seio da sociedade. Mas o que está mais enraizado ainda na nossa geração, mais do que isso ainda, e é o que a gente vê agora, de atualidade, agora eu falo para os filhos. Muito disso resultado da falha paterna das gerações passadas. São filhos que não estão acostumados a tomar decisões. Filhos que estão acostumados a ter tudo e a não dar valor a nada. Filhos que quando crescem são destruidores de lares. Filhos que quando crescem não entendem um papel de provisão. Filhos que quando crescem não entendem o seu papel de ajudadora, no caso a esposa. Porque talvez a geração intermediária teve uma criação talvez tóxica, e eles não quiseram isso para a vida de vocês, para a vida deles, e repassam para os filhos. Não, meu filho não vai ter nada disso que aconteceu com os meus pais, com o que eu tive na minha infância. Quantos de nós já nos pegamos falando: eu vou dar de tudo daquilo que eu nunca tive, eu vou dar de tudo daquilo que eu não tive, eu vou fazer de tudo? Quantos de nós já falamos isso? Quando eu tiver filhos, eu vou dar meu jeito, eu vou me matar de trabalhar para ele ter tudo que eu não tive. É ou não é verdade? Quantas das vezes nós nos pegamos falando isso? Isso não é errado. Você lutar para você dar lazer para os seus filhos, dar uma boa educação. Mas talvez nós não estamos sabendo passar tudo aquilo que a gente aprendeu com as gerações passadas para as gerações futuras. Isso eu digo pai e mãe. E temos visto filhos crescendo que tem tudo,
mas não sabem o valor de nada que conquistam. Na verdade, de que ganham, porque só ganham. Não sabem o valor da conquista. Para que a gente tivesse salvação, houve um preço a ser pago. Jesus, ele não deu, a salvação é de graça. Mas ele ainda diz para nós, ó, tome a sua cruz, siga-me, negue-se a si mesmo. O preço já está lá na cruz, mas ele tem uma condição, para que a gente alcance a vida eterna. Não é tão simples como se parece. E a gente tem visto na nossa geração muito isso. Pessoas, adultos, que parecem adolescentes, que conquistaram, que não conquistaram, que ganharam tudo, que têm muitas coisas, mas não sabem o valor de nada. E isso está diretamente ligado a nós, que muitas das vezes estamos na presença do Pai. Quantas pessoas vêm até a igreja? Muitas das vezes estamos aqui desfrutando dessa atmosfera. O Pai está aqui. O Pai está falando, cara. O Pai está ministrando a voz dele ao seu coração. E por não entender quem é o Pai para a nossa vida, para a sua vida, que Ele é tudo que nós precisamos, a gente faz que igual lá o irmão do filho pródigo. Ele tinha tudo, mas não sabia o valor que o pai tinha, porque ele só olhou para as coisas quando o pai liberou o novilho lá para o irmão que saiu. E o caso do irmão do filho pródigo é um caso clássico, de que a influência paterna também não é 100% do caráter, da formação do caráter de uma pessoa. Até porque aquela pessoa representa o próprio Deus. Então, muitas das vezes nós crescemos, temos a oportunidade de quebrar determinados protocolos, mas nós deixamos com que as influências da nossa criação, daquilo que a gente ouviu ao longo de toda uma vida, de uma construção social, nos influenciar. Mas existem determinadas etapas da nossa vida que nós temos condições sim de fazermos escolhas. O caso do filho pródigo foi um caso claro, de que a influência paterna não define 100% no caráter de um filho. E que, não que ele seja mau caráter, mas ele mostra pra gente que ele também tinha tudo, mas não sabia que tinha nada. E o pai deixa isso claro para ele. Ué, do que você está reclamando? Tudo que eu tenho é teu. Tudo isso aqui pertence a você. A gente valoriza muito. Quando a gente desconhece o Pai, a gente passa a valorizar aquilo que Ele é para a nossa vida, o amor dele por nós. O problema é que o ser humano, ele tem uma inclinação natural, uma inclinação automática a olhar para os frutos terrenos. Nós temos a inclinação automática de olhar para aquilo que é visual. E quando a gente valoriza muito o que é fruto terreno, quando nós valorizamos muito o que o Pai pode nos dar, muitas das vezes a gente se esquece do quem o Pai é para nós. Aí sabe o que acontece? Quando acontece um momento de dificuldade, a gente esquece de quem Ele é para a nossa vida. E a gente começa a questionar o amor de Deus por nós. E a Bíblia deixa isso muito claro, que até nos momentos de dificuldade, Deus cuida de nós. Olha aqui no versículo 7, só a primeira parte. Suportem as dificuldades, recebendo-as como disciplina. Deus os trata como os filhos. No versículo 4 ele diz, 4, que Deus, Ele disciplina a quem ama. E muitos se desviam só porque olham ao entorno do que o Pai tem, do que o Pai possui. A gente só olha isso aqui, só olha o visual, só olha o entorno. E muitos se desviam por causa disso, porque só olha o que está ao alcance de sua mão, ao que o Pai possui, ao que o Pai tem, mas estão só focados nisso, tão focados nisso que se esquecem que
Tudo que Ele tem pertence a nós. Tudo que Ele tem pertence a você. Tudo que o Pai tem pertence aos filhos. Lucas 15, abra a tua Bíblia aí em Lucas 15, versículo 26. Lucas 15, versículo 26. Até o versículo 31. 26 ao 31. Então chamou um dos servos e perguntou-lhe o que estava acontecendo. Este lhe respondeu: seu irmão voltou e seu pai matou um novilho gordo porque o recebeu de volta são e salvo. O filho mais velho encheu-se de ira e não quis entrar. Então seu pai saiu e insistiu com ele. Mas ele respondeu ao seu pai: olha, todos esses anos tendo trabalhado como um escravo ao teu serviço, e nunca desobedeci às tuas ordens, mas tu nunca me deste nem um cabrito para eu festejar com os meus amigos. Mas quando volta para casa, esse teu filho que esbanjou teus bens com prostitutas, matas um novilho gordo para ele? Disse o pai: meu filho, você sempre está comigo. Tudo o que eu tenho é seu. Tudo o que eu tenho é seu. Deixa eu dizer uma coisa para você, meu irmão. Talvez uma das coisas que mais atrapalha o crescimento da vida do cristão é você olhar para que Deus abençoa ao próximo. Nossa, mas o irmão já está sendo abençoado. Eu já estou aqui há um tempão na igreja, fazendo trabalho pra caramba, na igreja e fora. Mas o irmão acabou de chegar ali, já está sendo abençoado. Deus tem projetos peculiares com cada um. E uma das coisas que atrapalham o crescer, o avançar do cristão, é o querer olhar aquilo que o pai faz com o outro. Mas Deus tem um projeto com cada um de nós, amém? Deus tem algo para a tua vida. Eu sempre digo isso. Deus tem promessas liberadas para cada um de vocês. Deus não escolhe filhos favoritos. Deus tem filhos amados. E a maior herança, escuta isso, a maior herança que nós podemos receber é aquilo que Deus é e aquilo que Deus é para nós e os seus princípios deixados. Essa é a maior herança que Deus pode dar para nós. O maior bem, a maior bênção que nós podemos ter é aquilo que o Pai é para nós. O Pai é amor. Não que Ele pode nos dar. O problema é que a gente passa a vida inteira correndo atrás daquilo que o Pai pode fazer por nós. A gente vem para a igreja porque a gente está precisando de algo. A gente ora porque está precisando de algo. A gente deixa para falar com o Pai só quando a coisa aperta. Não é verdade? Ou será que só aconteceu isso comigo? A gente tem a audácia de procurar Deus só quando o momento aperta. Mas a gente esquece de agradecer quando a gente está vivendo um momento de tranquilidade. Pela vida que nós temos, pelo ar que respiramos, pela família que nós temos, pelo emprego que nós temos, pelo emprego que Ele vai me dar. Porque se você talvez esteja entrando nessa noite aqui desempregado, Deus vai abrir uma porta para você. E o tempo da dificuldade, Deus está tratando a sua vida. A Bíblia diz aqui: Deus suporta dificuldades recebendo como disciplina. Está passando por dificuldades, meu irmão? Você pode ter certeza que Deus Ele está cuidando de você. Você pode ter certeza que Deus Ele está trabalhando para que você seja alguém melhor. Deus não deixa nada acontecer na vida do justo que não seja para crescimento, que não seja para edificação, que não seja para transformação, que não seja para impactar o próximo. Deus não faz nada na sua vida que não possa abençoar a vida de alguém. Essa é a nossa maior herança. Os princípios deixados por Deus através da sua palavra, através daquilo que Ele nos fala diariamente. E por causa das nossas vontades, nós tapamos os nossos ouvidos para aquilo que Deus tem para nós. Deus está falando com você nessa noite, mas talvez as circunstâncias, os achismos impeçam com que os seus ouvidos escutem aquilo que Deus está falando nesse momento. Eu acho que essa palavra tá legal hoje. Irmão, tudo coopera para o bem. Tudo coopera para o bem.
Eu tenho certeza que a palavra de Deus está sendo ministrada. E a Bíblia fala que a fé vem pelo ouvir. A fé vem pelo ouvir. Se você estiver disposto a abrir o teu ouvido, cara, você vai sair cheio de fé desse lugar. Cheio de fé, certos de passar uma semana incrível, um mês incrível, um 2020, que todas as circunstâncias dizem ao contrário. Você ainda vai viver o melhor ano da tua vida. Ah, Paulinho, como é que você vai falar um negócio desse, na pandemia, desse monte de gente, famílias perdendo? Deus tem projetos com cada um. Você está aqui, então agradeça por isso. O ministério de Jesus, ele é mais um testemunho claro. Ele é mais um testemunho claro que milagres são incríveis e que nós precisamos deles. Quem precisa de um milagre aí? Eu preciso de um milagre. Todo mundo precisa? Não, tem uma galera aí que não precisa não, cara. Top, hein? Esses são bravos. Eu preciso de um milagre. Nós precisamos. Mas os 3 anos que Jesus viveu deixa muito claro que os milagres são sim maravilhosos, mas os seus ensinamentos é aquilo que fez a sua história ser perpetuada. Aquilo que Jesus é. Jesus prefere alguém que seja como ele, do que alguém que fique largando rajada de milagres aí fora. Ser como ele, a probabilidade é muito maior de você viver milagre do que você correr atrás de milagre e querer só um milagre. Porque 9 daqueles 10 leprosos foram embora, apenas um voltou. Qual foi mais importante, a cura ou a gratidão? Qual a nossa balança? Qual a balança da nossa vida? Qual é mais importante? O aprendizado ou o produto? O produto acaba, cara. O aprendizado é eterno. Você nunca vai... Você pode até ficar enferrujado ao longo do tempo, mas aquilo que você aprende fica guardado, é eterno. O conhecimento é eterno. A palavra de Deus é eterna. Os ensinamentos de Jesus são eternos. Muitos viveram milagres e se perderam. Não peça somente o milagre, peça para ser como Jesus. Porque o milagre nem sempre te leva para o céu, mas ser como ele é garantia certa de salvação. Aleluia. Glória a Deus. Oh, meu Deus. Essa mensagem, apesar de a gente estar falando sobre paternidade, direcionada assim para nós, filhos. Falei muito de pai. Eu sou pai e eu estou aprendendo muito. Ser pai de 2 meninas. Eu tenho aprendido muito. E tenho conhecido um pouquinho mais do olhar de Deus para com seus filhos. Cada dia que passa, os filhos eles vão trazendo traços na qual precisam ser ensinados, precisam ser amados, precisam ser cuidados. E aquilo que eu vou aprendendo a ser com minha filha, eu vejo um pouquinho de Deus conosco. Aquilo que Ele olha para nós. Se eu faço de tudo pela minha filha, imagina o que Deus não faz por nós. Mas de vez em quando eu tenho que botar minha filha de castigo. De vez em quando eu tenho que colocar ela para aprender. Ó, minha filha, ó, dá uns sustinhos nela, porque ela não vai voltar a cometer os erros que ela está cometendo. Mateus e Carol estão aí de prova, né? São meus vizinhos, de vez em quando. Clara, lá da outra casa, lá de trás. Sai daí. Mas normalmente quando eu brigo com ela, é porque ela está prestes a acontecer uma tragédia. Às vezes as circunstâncias dizem que a gente está maravilhosamente bem, mas a gente é retirado dessas circunstâncias, porque a gente não está vendo o perigo que está à nossa volta, mas Deus já vê a frente. Deus já vê o futuro. Deus é atemporal, meu irmão. Deus é atemporal. Deus é atemporal. Deus te conhece antes de você nascer. Deus te conhece hoje. Deus te conhece o teu futuro. E Ele sabe que os caminhos que você tomar, dependendo das suas escolhas, são de queda ou são de crescimento. Mas só quem está com Ele abre os ouvidos e entende que muitas das vezes as dificuldades que passamos, muitas das vezes nós cavamos dificuldade, mas muitas dificuldades nós passamos por conta das circunstâncias da vida.
E a gente não entende. Por que, Deus? O ser humano se enche de porquês. Não se enche de porquês. Não se enche de porquês. Uma vez eu ouvi alguém pregando, eu não lembro quem. Não se enche de porquês, se enche de pra quê? Pra que, Deus, tu queres que eu passe, que eu aprenda com isso? Pra que essa experiência que eu estou aprendendo vai servir no meu futuro? Lembrando que essa palavra diz que nós somos filhos por adoção. A palavra diz isso. Nós somos filhos por adoção. Olha, só para abrir um parênteses aí, quantos crentes lutando contra isso. Eu fiquei impressionado. Só um adendo aqui, meio nada a ver. Não lute contra isso. Se você puder adotar, adote. Se você não pode ter filhos, adote. Deus te adotou, meu filho. Deus adotou a gente. Só uma parêntese aqui que eu fiquei chocado nessa semana com falando que na Bíblia. Eu falei, como é que é isso? Aonde? Me prova. Não, Deus instituiu herança genética. É Davi, é Salomão. O próprio Davi não é da linhagem de Saul, meu filho. Foi instituído rei. Ué, voltando aqui, que a Bíblia diz que nós somos filhos por adoção. Jesus é unigênito, mas ele passou a ser primogênito de muitos. Por que a Bíblia diz que é primogênito? Porque mesmo sendo por adoção, Deus nos considera filhos. Filho por adoção é filho legítimo. Você pode dar um amém por isso? Filho por adoção é filho legítimo. Oh. Aleluia. Mas muitas vezes filhos adotados carregam cargas genéticas que não vêm da... Ou seja, a nossa natureza ainda luta. Não acha que você levantou a mão e aceitou Jesus? Pronto, resolvido, salvo para sempre. Não. A carga genética de um filho adotado muitas das vezes puxa um pouquinho os traços lá dos pais que ele nem conheceram. Isso é provado. Isso faz parte, muitas das vezes. Claro que a influência do dia a dia é muito maior, mas às vezes o pai ensina de um jeito, a mãe ensina de um jeito totalmente diferente, e o cara segue um caminho totalmente distinto do que foi ensinado. Por quê? Por causa dos traços originais do seu DNA. E muitas das vezes nós, como filhos adotados, brigamos com a nossa natureza todos os dias. É bíblico. Luta contra a carne e sangue o tempo inteiro. Ou seja, o filho adotado muitas das vezes precisa lutar contra esses traços. Mas os ensinamentos do pai adotivo são o que devem prevalecer nas nossas escolhas e nas nossas decisões. Eu já estou encerrando. Deixa eu dizer uma coisa para você, meu irmão. Deixa eu dizer uma coisa para você. Digo para mim e para você, que só vivem os princípios da paternidade de Deus. Só vivem os princípios daquilo que Deus é como pai. O filho que neutraliza a sua verdadeira natureza carnal e passa a deixar a verdadeira natureza de Deus agir. Você não entendeu? Deixa eu repetir aqui. Só vive princípios da paternidade de Deus quem neutraliza a natureza humana. Não adianta você querer viver milagre, você querer viver sobrenatural, se você quer continuar cometendo os mesmos atos de sempre. Se você não quer buscar a Deus, se você não quer buscar a palavra, se você não quer ouvi-lo, se você não quer entender o que o Pai tem para você. Filhos distantes, muitas das vezes dentro do lar, mas distantes. Sabe aquele filho que fica o dia inteiro no celular e o pai está querendo dar orientação o tempo inteiro? Filho, faz isso, faz aquilo. Meu filho, vem para cá, vamos ver a televisão comigo. Mas o filho está o tempo inteiro no celular, não está nem aí. O pai está falando, mas não está ouvindo, não está absorvendo. Quantas vezes nós estamos na casa do Pai e não estamos ouvindo aquilo que Deus está falando? Aí sabe o que acontece? Quando a gente sai daquela porta, a gente volta a ser a mesma pessoa que éramos antes.
Tudo aquilo que Deus fala para a nossa vida transforma. Se você não foi transformado, você não ouviu. E a gente fala muito de filho. Está um andaço agora de falar de filho, de pai. Você é filho, você é amado. Tá certo, ok. Nós somos filhos, Deus nos ama. Mas poucos têm falado do filho que precisamos ser, do filho que a palavra diz que nós somos, mas muitas das vezes nós não correspondemos. Deixa eu dizer uma coisa, abre Lucas 10, por favor. Lucas 10, só o versículo 22. Escuta uma coisa, cara. Não adianta bater no peito aí fora para dizer que é filho de Deus. Eu sou filho. Se você não honra o pai, cara. Se você não honra quem o pai é para você. Se você diz que é filho, você diz que é amado, e é mesmo. Mas você desonra seu pai com as suas atitudes. E eu vou provar para você nesse versículo que as nossas atitudes dizem para o mundo o tipo de pai que nós temos. E muitas das vezes a gente deturpa ele, porque Deus escolheu você para representar ele aqui. Todas as coisas me foram entregues para o meu pai. Ninguém sabe quem é o filho a não ser o pai. E ninguém sabe quem é o pai a não ser o filho e aqueles quem o filho quiser revelar. Esse texto ele compreende muitas coisas. E uma coisa que também eu aprendo muito lendo esse versículo. Uma das coisas que Deus ministra no meu coração lendo esse versículo é de que o filho que somos revela a imagem do pai que diz termos. O filho que nós somos revela o tipo de imagem que revelamos do pai para o mundo. Quantas pessoas não querem entrar pela porta da igreja? Porque dão mau exemplo aí fora. Quantas pessoas não querem entrar, não querem viver essa comunhão? Porque veem nos ditos filhos de Deus um pai com uma imagem corrompida, um pai que pune, um pai que um pai que não honra o sacerdócio, porque você talvez muitas das vezes não honra. Quantas já ouviram falar, principalmente em cidade pequena, isso aí Bernardo é filho de pastor Paulo aí, ó. Quantas pessoas, quando você já ouviu isso? É automático do ser humano fazer esse tipo de atrelamento. E a mesma coisa com Deus. O crente, isso aí, é crente isso aí? Não. Esse Deus aí eu não quero servir não. Esse Deus aí tá, o cara não tem fé. Pandemia dessa aí, o cara tá se borrando de medo. E não é prevenção. Prevenção é uma coisa, medo é outra. Medo é uma coisa, prevenção, você pode se cuidar, você pode se prevenir. Se você é do grupo de risco, você tem que ficar em casa. Outra coisa é você ter medo, meu irmão. Não tem espírito de medo, mas sim de ousadia. Ousadia. Ousadia não é loucura, tá? Mas é você saber que você pode tudo naquele que te fortalece. Jesus foi um com o Pai, meu irmão. Jesus foi um com o Pai. E Jesus foi quem foi porque Ele era um com o Pai. E Ele realizou suas obras e princípios. Nisso Ele revela ao mundo verdadeiramente quem o Pai era. Ele revela ao mundo quem o Pai era, baseado naquilo que Ele fez, baseado em suas obras e nas suas atitudes. E o Pai verdadeiramente conheceu a imagem de Deus, verdadeiramente conheceu quem Deus era.
A paternidade verdadeira de Deus foi revelada através de Jesus Cristo. E nós? Temos revelado o Pai ao mundo? Temos revelado o Pai ao mundo? Temos revelado o Pai na nossa casa? Temos revelado o Pai na sociedade? Hoje muitos se recusam a entrar numa igreja por causa disso, porque os ditos filhos deturparam a imagem do Pai. Um ponto que mais denuncia a nossa posição de filhos é entender que Deus não é esse paspalho aí, como tem falado nas músicas, nas pregações de hipergraça. Deus não é um pai pastel não, meu irmão. Deus é pai, e Deus forma filhos maduros. Meu irmão, não se escandalize, mas nós temos visto pessoas tratando Deus como desculpa a palavra, mas como um palhaço. Pai, vem cá, quero sentar no seu colo, faz um cafuné. Vem cá, meu filhinho, você pecou, mas tá bem, tá? Se pecar de novo, não tem problema não. Eu te recebo assim mesmo. Esse mesmo capítulo de Hebreus 12, versículo 15, diz para que nós não nos privemos da graça. A graça é para todos, mas nem todos estão querendo a graça. Tá aí no versículo 15, abre aí, bota aí, Hebreus 12, 15. Bota aí, Hebreus 12, 15, não reparem a carequinha, tá? Hebreus 12, 15, me ajuda. Deixa eu ler aqui então. Cuidem que ninguém se exclua da graça de Deus, que nenhuma raiz de amargura brote e cause perturbação, contaminando muitos, que não haja nenhum imoral ou profano como Esaú. Só esse primeiro ponto aqui você dá para saber. Cuidem de que para que ninguém se exclua da graça. Ou seja, a graça, ela pode não ser usada. A graça, ela pode não ser vivida. Ela está aqui, ela alcança você, mas você escolhe ou não vivê-la. E Deus tem sido revelado de um jeito aí fora, de uma forma deturpada também pelo outro lado. Passávamos numa geração um pai rígido, um pai que pune, um pai que açoita, um pai que não dá segundas chances. Mas vivemos hoje talvez o que o trauma que as gerações passadas passaram. Um pai bobão, um pai que não ensina, um pai que aceita tudo. O pai aceita o filho, o pai não aceita o que o filho comete. Deus ama todos os seus filhos, e por isso ele corrige, e por isso ele trata. O filho que conhece o pai sabe que as circunstâncias terrenas e as dificuldades são como Deus cuidando deles. Deixa eu dizer uma coisa para você, meu irmão. Reclamar de provação, todos nós vivemos provações. Não vem dizer para mim que você não vive. Todos nós vivemos provações. E do jeito que a gente leu aqui, você que reclama das suas provações, só revela o quão distante você está de Deus. Muito brabo ouvir isso, cara. É muito difícil. A Bíblia fala aqui, ó, está aqui, ó. Suportem as dificuldades, recebendo-as como disciplina. Versículo 4, na segunda parte, versículo 5. Meu filho, não despreze a disciplina do Senhor, nem se magoe com a sua repreensão. Versículo 6. Pois o Senhor disciplina a quem ama e castiga todo aquele a quem aceita como filho.
Deixa eu dizer uma coisa para você. Deus, Ele não quer que você fique soltando fogos com as tuas lutas, não. Deus não está pedindo, estou passando luta, estou passando, uhul. Deus não quer isso de você. Não quer que você fique ostentando batalha, não. Mas Ele quer que você entenda que até nas suas lutas, Ele está cuidando de cada um de nós. Deus está tratando a nossa vida, Deus está cuidando de nós em meio às batalhas, meu irmão. Talvez você tenha entrado aqui já desestimulado com as circunstâncias terrenas, o que a vida tem feito com o teu coração, com a tua mente, com o teu psicológico. Mas Deus, Ele é capaz de fazer você entender que em cima disso, Ele está te ensinando algo, e de que isso é passageiro, e através disso Ele te dá endosso, te dá autoridade para viver obras muito maiores. Respeita. Versículo 11 de Hebreus 12. Nenhuma disciplina parece ser motivo de alegria, eu acabei de falar aqui, mas sim de tristeza, ou seja, é difícil. O nosso coração, ele se inclina a ficar triste por causa das circunstâncias, por conta das batalhas. Mas olha o que diz na parte B: mais tarde, porém, produz fruto de justiça e paz para aquele que por ela forem exercitados. As suas lutas, elas não estão acabando contigo, meu irmão. As tuas lutas não estão destruindo a tua vida. As tuas lutas estão exercitando a tua fé. Não sou eu que estou dizendo, é a palavra de Deus. A palavra de Deus, meu irmão. Se tu está passando por dificuldade, meu irmão, eu tenho certeza que você vai sair. Resista, entenda que Deus está cuidando de você, que Ele está exercitando o teu coração, a tua fé, a tua mentalidade. Respeita o processo da tua vida. É Ele que está te preparando para um tempo de frutificar, e que frutos, como frutos de justiça, frutos de paz. O filho pródigo, enquanto ele desfrutava do bom e do melhor, não conheceu a essência do pai. Olha só como é que são as coisas. Enquanto ele tinha tudo, ele não conheceu o pai direito. Mas quando ele passou por luta, foi quando ele deu falta de quem o pai era. Talvez os momentos de luta, talvez os momentos de luta que você está passando, talvez os momentos de luta que nós estejamos passando, seja Deus falando contigo: ó, eu estou aqui, cara, eu estou aqui, está vendo aí? Eu faço falta, eu posso te dar muitas coisas, mas a minha presença é o que te falta. A minha presença é tudo para você. A presença de Deus é tudo para os seus filhos. Às vezes as lutas não são um método destrutivo, mas elas são um meio que o Pai permite para que você se aproxime mais dEle e conheça mais a sua essência. Feche os olhos, apaga a luz, já vamos iniciar. Os músicos podem subir. Deus ama abençoar a vida dos seus filhos. Deus ama dar aos seus filhos. Mas são nas maiores provas, são nas maiores lutas, são nos dias mais difíceis que Ele ama se revelar e mostrar o seu poder e a sua glória. Nos dias mais difíceis, Deus manifesta seu poder, poder de transformação, poder de renovo, de revelar o impossível ao que parecia acabado. Fique de pé. Feche os teus olhos e comece a agradecer a Deus. Comece a levantar uma voz de agradecimento a Deus. Que nessa noite seja uma noite onde a tua vida entenda de uma vez por todas que Deus, Ele nos cuida até nos momentos de provação. Se você está passando por dificuldade, Deus está cuidando de você. Se você está passando por perseguição, Deus está tratando a tua vida. Se você está com doença, Deus está cuidando da tua vida assim mesmo. Se você está passando por um litígio dentro da tua casa, até nisso Deus está cuidando da sua vida.
Deus quer ensinar algo para você em todas as circunstâncias que você vive. Não murmure. Não murmure. Feche os teus olhos. Eu gostaria de cantar uma canção. Feche os teus olhos e ouça essa canção. Eu quero estar em ti, toda a minha vida. Escute isso. Eu te entrego. Abra o teu coração. Pois não há outro além de ti.